Bom dia, pessoal. Vamos aqui dar início às palestras da Semana da Física. E a gente vai estrear com a palestra 1, que é sobre ondas gravitacionais, uma nova janela para o universo. Vai ser apresentada pela professora Raíssa, que fez a graduação em Física aqui na UNB. Ela é mestre e doutora pelo Instituto de Física Teórica e fez seu pós-doutorado no Canadá. De forma geral, ela trabalha com gravitação e cosmologia e atualmente ela é professora da Universidade Federal Fluminense. Então, por favor, professora Raíssa. Bom dia, gente. Para mim é uma grande alegria, um grande prazer estar aqui hoje falando para vocês. Está todo mundo me ouvindo aí atrás? Eu me formei aqui, entrei na Universidade de Brasília em 2005, fiz parte do PET, então para mim é super especial estar nesse evento organizado pelos meninos do PET. Espero que vocês gostem da palestra. Antes de eu começar, eu queria fazer uma pequena enquete. Quem na audiência nunca viu relatividade geral na vida? Tá. Quem nunca viu relatividade restrita? Tá certo. Tá bom. Quem já viu relatividade geral? Ah, beleza. Tá bom. Então tá. Então a gente tem um pessoal bastante diverso, mas vamos lá então. Então, gente, hoje a gente vive num período extremamente empolgante para a pesquisa na área de gravitação por causa do início dessa era de astronomia, de astrofísica de ondas gravitacionais. Então, o objetivo dessa minha palestra de hoje é contar para vocês primeiro um pouco da história de ondas gravitacionais, da descoberta e da detecção. A primeira detecção direta de ondas gravitacionais aconteceu só agora, em 2015. Contar um pouco para vocês dessa história. Depois de uma super breve revisão de relatividade geral, a gente vai discutir o que são ondas gravitacionais, como ondas gravitacionais afetam aquilo por onde elas passam, como ondas gravitacionais são produzidas e o que as detecções que a gente fez até agora nos ensinaram sobre o universo em que a gente vive e o que está por vir, e eu estou super disponível para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter depois disso. Então, eu queria começar lembrando que sempre quando a gente passa das leis da eletrostática para as leis do eletromagnetismo, uma das consequências importantes que a gente ganha é a presença de soluções ondulatórias para os campos elétrico e magnético. Tá certo? E praticamente tudo que a gente sabe hoje sobre o nosso universo vem de observações eletromagnéticas. Então, cada parte do espectro eletromagnético revela informações únicas sobre o universo em que a gente vive. Desde raios gama, a radiação mais energética, que é produzida, por exemplo, por pulsares, passando por raio-x, luz visível, que é produzida por reações termonucleares dentro de estrelas, chegando até as microondas, que é o comprimento de onda típico da radiação cósmica de fundo, que é basicamente um retrato do universo quando ele tinha só 300 mil anos de idade, a nossa principal ferramenta para o estudo de cosmologia, chegando até ondas de rádio, que são enormes, são produzidas, por exemplo, por matéria orbitando buracos negros supermassivos. E hoje a gente tem uma multidão de observatórios, tanto na Terra quanto no espaço, monitorando o nosso universo em todo esse espectro eletromagnético. Então, da mesma forma, quando a gente passa da lei de Newton para a gravitação para a relatividade geral, a gente também ganha a presença de soluções ondulatórias do campo gravitacional, que agora é descrita pela curvatura do espaço-tempo. Ondas gravitacionais foram previstas pela primeira vez em 1916, mas demorou quase 100 anos para que a gente conseguisse detectá-las diretamente. Então, a primeira detecção direta aconteceu, como eu falei para vocês, em 2015, e ela é um marco muito importante, não só porque ela testa, ela demonstra uma das principais previsões da teoria da relatividade geral, mas também porque ela abre toda uma nova janela para a gente observar ou para a gente ouvir o universo em que a gente vive. Então, da mesma forma que ondas eletromagnéticas, ondas gravitacionais também são excelentes portadores de informação. E da mesma forma que cada parte do espectro eletromagnético revela informações únicas sobre o universo em que a gente vive, a gente também espera que cada parte do espectro gravitacional informe para a gente sobre fenômenos que muitos deles a gente nunca viu antes. Certo? Então, a gente está só começando a explorar essa nova janela. Atualmente, a gente está aqui nessa parte. Eu vou contar um pouco para vocês hoje sobre isso. Mas eu queria começar
falando um pouco da história, lembrando um pouco desses 100 anos de ondas gravitacionais. Então, eu dividi esses 100 anos meio arbitrariamente aqui, desde 1915 até 2015, para contar um pouco para vocês dos percalços que aconteceram aí no caminho até a detecção de ondas gravitacionais. Então, Einstein publicou a forma final das suas equações de campo da relatividade geral em 1915, e logo depois, um ano depois, ele já publicou um artigo falando que aquelas equações de campo, num certo regime, quando a gravitação é fraca, preveria ondas gravitacionais, né? E ele complementa isso no artigo de 1918. Na época, ele achava que tinha mostrado, né, 3 tipos de ondas gravitacionais, mas logo depois, num trabalho de Eddington mostrou que 2 desses tipos de gravitação, de ondas gravitacionais, eram espúrios. Então, logo depois disso, né, como que esses trabalhos foram recebidos pela comunidade? Logo depois disso, houve um grande período aí que eu coloquei de 1920 até 1950, que era um grande período de dúvidas, né? As perguntas mais importantes que as pessoas faziam na época era: será que ondas gravitacionais realmente existem? Será que elas não são só um artefato da teoria linear? Será que ondas gravitacionais carregam energia? Definir energia em relatividade geral é uma coisa sutil. Então, tinha vários artigos, uns dizendo que sim, uns dizendo que não, uma grande confusão nessa época. E eu acho que uma história que ilustra bastante esse ponto é o fato de que, em 1936, então 20 anos depois de Einstein ter previsto a existência de ondas gravitacionais pela primeira vez, ele tenta publicar um artigo descartando a existência de ondas gravitacionais. Então, nem ele estava certo do negócio. Então, deixa eu contar para vocês um pouquinho dessa história. Então, Einstein escreveu, né, para uma carta para Max Born, em 1936, que junto com um jovem colaborador, o Nathan Rose, ele tinha chegado ao resultado interessante de que ondas gravitacionais de fato não existem, embora elas tenham sido consideradas como certas numa primeira aproximação. Isso mostra que o regime não linear guarda mais surpresas do que o que a gente pensou até agora. Então, esse artigo, que tinha sido mandado para a Physical Review, né, uma revista americana, se chamava Do Gravitational Waves Exist? E a resposta que eles se propunham dar é não. E eles baseavam essa resposta no fato que eles achavam que tinham mostrado que dentro da teoria completa não linear, sempre que você tivesse uma solução ondulatória, você ia ter presença de singularidades, o que faria que aquela solução não fosse física. Então, esse artigo voltou para ele, depois que ele mandou para a revista, com alguns comentários críticos do revisor. E Einstein ficou enfurecido, porque como assim você mandou meu artigo para um revisor, né? E ele falou para o editor da revista que achava aquilo um absurdo, retirou o artigo daquela revista, nunca mais publicou na Physical Review na vida. Mas o revisor, era um físico muito, muito importante também da época, hoje a gente sabe que era o Robertson, e ele conseguiu convencer Einstein por um meio super tortuoso, por meio de um colega em comum, de que de fato tinha um erro na conta do Einstein, e o trabalho corrigido, né, foi publicado um pouco depois na Journal of the Franklin Society. Então, isso é só para ilustrar para vocês que realmente nessa época a pesquisa em ondas gravitacionais estava num grande estado de confusão. A situação muda um pouco a partir da década de 50. Então, em 1955 e 1957, houve 2 conferências importantes, uma em Bern e outra em Chapel Hill, que reuniram todas as pessoas que estavam fazendo pesquisa em relatividade geral. Em 55 foi para comemorar os 50 anos da relatividade geral. E ali se percebeu, né, o grande estado de confusão em que estava na área, e algumas pessoas saíram dali decididas a colocar um esforço sério para resolver essas questões. Então, no final da década de 50, início da década de 60, viu trabalhos super importantes, por exemplo, do Pirani, do Bond, do Troutman, que colocaram a teoria de ondas gravitacionais sobre uma base muito mais sólida. Nessa conferência de Chapel Hill também, uma pessoa importante que estava lá era um físico que trabalhava nos Estados Unidos, chamado Weber, e ele ficou convencido por um argumento que o Feynman fez nessa conferência, de que ondas gravitacionais de fato carregariam energia, que elas deveriam ser detectadas. Ele falou: talvez eu consiga detectar essas ondas. Então, ele construiu o primeiro detector de ondas gravitacionais, mais para frente eu vou mostrar uma foto para vocês, e em 1969 fez as primeiras alegações de detecção de ondas gravitacionais. Então, em 1970 ele chegou a alegar 300 detecções de ondas gravitacionais. Né? E isso despertou um grande interesse em pessoas no mundo todo que foram construir experimentos semelhantes ao de Weber para poder testar aquilo que ele tinha alegado.
E nenhum desses grupos ao redor do mundo, até no Brasil a gente tem um detector ressonante desse tipo, nenhum desses grupos conseguiu reproduzir os resultados de Weaver, e pouco a pouco, durante a década de 70, ele foi entrando completamente em descrédito. Então, se você perguntasse para um cientista na década de 70 sobre ondas gravitacionais, ele ia rir para você, ia falar, bom, isso aí eu não estou nem muito convencido que existe, se existir, eu tenho certeza que a gente nunca vai detectar, certo? Então, esse estado de espírito mudou um pouco no final da década de 70, quando houve uma descoberta muito importante nessa área, que foi a descoberta do sistema binário de Rose-Taylor. Deixa eu contar um pouquinho sobre isso para vocês. Então, em 1974, Rose e Taylor descobriram um pulsar no sistema binário. Então, o que é um pulsar? Um pulsar é uma estrela de nêutrons altamente magnetizada que emite um feixe de radiação eletromagnética ao longo do seu eixo magnético. Como esse eixo magnético não está alinhado em geral com seu eixo de rotação, a gente observa um pulso na Terra cada vez que o eixo magnético aponta para a gente. Certo? E pulsares podem ser sistemas extremamente precisos. O tempo, o intervalo entre um pulso e outro é uma coisa extremamente precisa. Alguns deles têm estabilidade comparável a relógios atômicos. Mas, então, pulsares foram descobertos em 1967, se não me engano, mas a partir da observação de um único pulsar, pouca coisa a gente pode inferir sobre a fonte. Agora, esse sistema que o Rose e Taylor encontraram, que foi então um pulsar numa órbita com uma outra estrela de nêutrons, era um sistema especial porque, quando esse pulsar está numa órbita, agora, por causa do efeito Doppler, quando esse pulsar está se movendo, se afastando ou se aproximando para a gente, isso introduz uma modulação no período de chegada dos pulsos e permite que a gente infira vários parâmetros, por exemplo, das órbitas, as massas dos pulsares, inclusive teste a relatividade geral. Então, uma coisa que a gente pode medir, se a gente monitora esse sistema ao longo do tempo, é a relatividade geral prevê que esse sistema lentamente vai emitindo ondas gravitacionais, vai perdendo energia para ondas gravitacionais, e lentamente essa órbita vai diminuindo, tá certo? Então, o período, a frequência vai aumentando, o período vai diminuindo. Se a gente vai monitorando o período, a gente deve ser capaz de observar essa diminuição no período do pulsar. Então, eles monitoraram esse, e a gente continua monitorando esse sistema até hoje. Então, o primeiro artigo falando sobre evidências para ondas gravitacionais foi esse em 1979, onde eles mediram, então, essa taxa de variação do período e compararam com a previsão da relatividade geral e deu bem certo. Então, isso motivou várias pessoas, principalmente as financiadoras nos Estados Unidos, a considerar esse um problema certo, um problema sério, que merecia investimento. Então, uma coisa super importante foi que, bom, eu não contei para vocês, né, mas aqui vão aparecer alguns personagens importantes. Por exemplo, o Ray Weiss, ele foi extremamente importante na promoção dessa ideia de um detector interferométrico, como é o caso do LIGO. Então, ele fez os primeiros estudos mais sérios da detectabilidade de ondas gravitacionais com um detector desse tipo e começou a construir já em 72 um protótipo desses detectores no MIT. Então, em 1979, logo depois então desse trabalho que eu falei para vocês, esse grupo no MIT, junto com um grupo liderado por Kip Thorne e Ronald Trevor na Caltech, fizeram uma proposta para a NSF, né, a National Science Foundation nos Estados Unidos, e eles resolveram financiar então a construção do LIGO. A construção do LIGO começou em 1994 e ela se deu por etapas. Então, a gente teve a fase do Initial LIGO, e eles construíram aquele experimento até aquele ponto, começaram a tomar dados. Pararam para melhorias, começaram a tomar dados. E isso até hoje continua assim. Então, em 2010, foi o fim da operação do Enhanced LIGO e o início das melhorias para o Advanced LIGO. E em 2015, 2 dias depois do início da operação desse Advanced LIGO, a gente detectou pela primeira vez ondas gravitacionais diretamente de uma fonte. E, por causa da contribuição dessas pessoas, eles ganharam o prêmio Nobel desse ano, né, Ray Weiss e Barry Barish, que foi o diretor do LIGO por boa parte desse período, e o Kip Thorne. Então, nosso objetivo hoje é falar entender um pouco sobre o que são ondas gravitacionais e as implicações das detecções que a gente fez até agora, mas para isso eu preciso de 10 minutos de introdução à relatividade geral para quem nunca viu relatividade geral. Para quem nunca viu relatividade geral, pelo menos está familiarizado com os nomes que a gente vai usar, tá certo? Então, vamos começar lá atrás com relatividade restrita. Eu vou assumir que quase todo mundo sabe que relatividade restrita se baseia em 2 princípios fundamentais. O primeiro é o princípio da relatividade de Galileu, que diz que
as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais, e o princípio de universalidade da velocidade da luz, que diz que a velocidade da luz é a mesma, independente do movimento do observador. E esses princípios aparentemente tão simples levam a uma profunda revisão das nossas noções de espaço e de tempo. Né? Então, eu acho essa frase do Minkowski interessante, né, que essa visão de espaço e tempo que eu quero apresentar nasceu do domínio da física experimental e aí reside sua força, a tendência radical. Daqui em diante, o espaço por si só e o tempo por si só retrocederão completamente. O pessoal gostava de ser poética naquela época. E só uma espécie de união entre os dois permanecerá. Enfim, a visão geométrica que Minkowski propôs é essencial para o desenvolvimento da relatividade geral, por isso eu queria falar um pouco sobre ela. Então, desses postulados da relatividade restrita, segue uma coisa muito importante, que a única quantidade invariante associada a um par de eventos é o intervalo espaço-temporal entre esses dois eventos. Então, o que é um evento, gente? Um evento é um instante no tempo e um ponto no espaço. Ele é caracterizado por uma coordenada temporal e 3 coordenadas espaciais, e diferentes observadores inerciais, em geral aqui eu tenho, por exemplo, um evento, vão atribuir diferentes coordenadas temporais e diferentes coordenadas espaciais para esse evento, tá certo? Agora, todos os observadores concordam em qual é o intervalo espaço-temporal entre dois eventos, digamos, esse evento na origem 1 e esse evento 2. Como que a gente calcula o intervalo espaço-temporal? A gente pega o quadrado da distância espacial entre esses dois eventos menos o quadrado do intervalo temporal entre os dois eventos, aqui C igual a 1. E uma outra forma, então ninguém concorda sobre quem são esses caras em particular, mas todo mundo concorda, se constrói essa quantidade dessa forma, todo mundo concorda em qual é o intervalo entre os dois eventos quaisquer. Essa é uma noção invariante. E uma outra forma da gente escrever esse intervalo entre dois eventos é como uma espécie de norma desse vetor quadro-deslocamento, tá certo? Então, ao invés de a gente ter uma métrica euclidiana em que todos a diagonal seria repleta de 1s, a gente tem esse menos 1 que dá um caráter especial aí para a coordenada temporal. Então, Einstein no começo não gostava dessa formulação mais geométrica da relatividade restrita. Ele dizia que desde que os matemáticos invadiram a teoria dele, nem ele entendia a própria teoria. Mas, um tempo depois, essa formulação geométrica se mostrou essencial para o desenvolvimento da relatividade geral. Então, para construir essa relatividade geral, Einstein vai se basear nessa construção de Minkowski para a relatividade restrita e na geometria riemanniana, né? Então, a gente está acostumado, a gente tem uma falsa noção, que é colocada na nossa cabeça desde o ensino médio, que a gente vive, que o espaço físico em que a gente vive tem uma estrutura de espaço vetorial. Certo? Então, a gente acha que a gente vive em R3. A gente acha que a soma dos ângulos internos de triângulos dá 180, que retas paralelas nunca se cruzam, e que a gente pode sair aí definindo vetores enormes por aí. Né? Mas se a gente fosse um ser bidimensional, por exemplo, vivendo na superfície de uma esfera, a nossa vida ia ser muito diferente. Em particular, a soma dos ângulos internos dos nossos triângulos não ia ser 180, ia ser maior do que isso, e toda a nossa geometria ia seguir de postulados diferentes. Em particular, a noção de vetor ia ser uma noção local. A cada ponto a gente poderia definir um espaço tangente, mas não existiria vetores em sentido global. Então, uma coisa importante que foi proposta por Riemann um pouco antes, né, no século XIX, foi a seguinte afirmação: você consegue recuperar toda a geometria de uma superfície curva, por exemplo, se você tem o conhecimento da distância entre dois pontos infinitesimamente próximos. Se você sabe qual é a distância entre dois pontos próximos, você consegue, por integração, encontrar comprimentos, áreas, volumes, você consegue encontrar ângulos, você consegue definir todos os seus postulados que definem a sua geometria, tá certo? Aqui eu tenho meus eixos x, y e t, tá certo? Imagina que eu tenho duas partículas, uma partícula A e uma partícula B, separadas por um vetor de separação xi, e a gente está num sistema de coordenadas, que é o sistema de coordenadas localmente inercial de A. Isso significa que A, não importa o que aconteça, vai estar sempre parado ali na origem do seu sistema de coordenadas à medida que o tempo passa. Por outro lado, a B vai se mover nesse sistema de coordenadas. E a gente quer determinar como que ele vai se mover. E a gente já tem, na verdade, a resposta a essa pergunta. Isso é aquela equação do desvio geodésico que a gente falou antes. Que nesse sistema de coordenadas específico, simplifica um pouco e assume essa forma. Tá certo? Então, a segunda variação no tempo desse vetor de separação tem a ver com o tensor de Riemann, a componente J0K0 tensor de Riemann, e
o vetor de separação inicial. Então vamos só manipular essa equação um pouquinho. Primeiro eu vou escrever o seguinte, gente. Eu vou escrever esse vetor de separação como duas partes. A primeira é a posição inicial do B, que eu vou chamar aqui de x0b. E a segunda é como que esse vetor vai mudar com o tempo, que eu vou chamar de um ΔX. Se a gente coloca isso aqui e despreza o termo que é proporcional ao tensor de Riemann vezes o ΔX, que é uma coisa muito, muito pequena, a gente obtém essa equação. Uma coisa importante que a gente já vê dessa equação é o quê? Que se a gente quer maximizar o efeito, tem dois jeitos de maximizar o efeito. Um é maximizando o tensor de Riemann, mas isso a gente não tem controle. A gente quer medir uma onda gravitacional que o universo deu pra gente. E a segunda é maximizando a distância entre essas duas massas. Então, idealmente, a gente quer massas muito separadas para ter um efeito mais apreciado. Certo? Então, para escrever essa equação de uma forma mais simpática, o que eu vou fazer é definir um novo campo gravitacional. Então, eu vou definir esses componentes do tensor de Riemann como a segunda derivada no tempo de um certo tensor que eu vou chamar de HJK, que eu vou dizer que é o tensor, o campo de onda gravitacional. Tá? Só um nome. E se eu faço isso, eu consigo integrar essa equação e obter essa expressão super simples. Então vamos, a partir dessa expressão, ver qual que é o efeito das ondas gravitacionais. Então, antes de fazer isso, eu só vou contar para vocês algumas propriedades desse tensor, tá certo? Então, imagina que eu tenho uma onda gravitacional se propagando ao longo do eixo Z. Então, uma onda gravitacional plana se propagando ao longo do eixo Z. Então, a minha solução da equação da onda vai ser uma coisa desse tipo. E eu consigo mostrar que, se eu tenho uma onda gravitacional plana se propagando ao longo do eixo Z, essas componentes do tensor de Riemann, que entram lá na equação do desvio geodésico, elas são transversais. O que significa isso, gente? Essas componentes são iguais a zero sempre que um desses índices é igual a 3, que é o índice da nossa coordenada Z. Tá certo? Então, não tem nenhuma componente do tensor de Riemann ao longo da direção de propagação da onda gravitacional. Isso implica que todos esses caras aqui, por exemplo, são iguais a zero. E uma outra propriedade que eu consigo mostrar é que o traço desse tensor é igual a zero. Então, a R11 mais R22 mais o R33, que já é zero, é igual a zero. Então, qual que é a moral disso? A moral disso é que, a princípio, o tensor de Riemann tem muitas quantidades, muitas componentes independentes. Mas, por conta dessas propriedades, uma onda gravitacional plana se propagando ao longo do eixo Z, por exemplo, só tem duas componentes independentes que correspondem às duas polarizações, os dois graus de liberdade dessas ondas gravitacionais. Então, como isso se reflete nesse tensor de ondas gravitacionais do HJK? A gente vai chamar, então, para deixar as coisas mais bonitas, de H mais a componente H11, que por essa relação do traço é igual a menos a componente H22, e vai chamar de HX a componente H12, que por simetria vai ser igual à componente 21. Então, a gente consegue agora, a partir daquela equação que a gente mostrou, ver como que ondas gravitacionais afetam, por exemplo, um anel de partículas. Imagina que eu tenho várias massas dispostas num anel, e eu vou medir a posição dessas massas com relação ao centro desse anel, tá certo? Imagina também que eu tenho uma onda gravitacional que só tem a polarização mais. O que isso significa, gente? Vamos lá, todo mundo acompanhando aqui. Se eu pego a componente 1 dessa equação, o que eu obtenho? ΔX1, que é ΔX, vai ser igual a H11x mais meio de H12y. Se eu só tenho essa minha polarização mais, esse cara aqui é igual a zero, eu tenho que ΔX depende de x e do H+. Da mesma forma, se eu só tenho essa polarização da onda gravitacional, ΔY só depende de y e da amplitude da onda gravitacional. Então, como que essas partículas... imagina que a minha onda é momentaneamente positiva. Então, por exemplo, essa partícula ela tem a coordenada x positiva e y igual a zero. Isso significa que não vai ter nenhuma mudança no y e vai ter uma mudança no x positivo. Então, essa partícula, um instante depois, vai estar lá. Esse cara aqui tem y positivo e x igual a zero. Então, não vai ter nenhuma mudança no x, mas vai ter uma mudança negativa no y. Esse cara, um instante depois, vai para baixo. Então, se vocês fizerem isso para todas as partículas nesse anel, vocês vão ver que quando a gente tem uma onda gravitacional com esse tipo de polarização, se você tem um anel de massas, o que acontece com ele é que a onda gravitacional estica o anel nessa forma e depois, quando ela fica negativa,
ela estica no outro sentido, tá certo? Então ela vai fazendo isso com esse anel de partículas. E da mesma forma vocês podem analisar o caso de quando você só tem a polarização X, tá certo? Aí o que acontece é que a deformação no eixo X depende de Y, a deformação Y depende de X, e se você tem uma onda gravitacional com essa polarização, um anel de massas ele vai se deformar nesse sentido ao longo dessas retas de 45 graus. Certo? Então, uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem é o seguinte: imagina que eu tenho um objeto rígido, como esse pointer. Qual que é o efeito de uma onda gravitacional nesse pointer? Aí muita gente fala, bom, dado isso aí que você acabou de falar, deve ser esticar e apertar esse pointer, né? Isso só está parcialmente certo, mas parcialmente errado. Porque essa análise que a gente fez até agora, ela se aplica a partículas o quê, gente? Que só estão sujeitas à força da gravidade. Esse pointer está sujeito a forças internas muito, muito mais fortes do que a força da gravidade. Então, para ilustrar isso, imagina a seguinte situação. E aí a gente chega um pouco nas ideias que as pessoas tiveram para detectar ondas gravitacionais. Imagina que eu tenho duas massas ligadas por uma mola, certo? Essa mola tem uma constante elástica K, e ela tem um coeficiente de amortecimento, tá certo? Então, se eu não tivesse uma mola, se eu só tivesse essas partículas sujeitas ao meu campo gravitacional, eu não ia ter esses dois termos nessa equação. Eu só ia ter aquilo, o primeiro e o lado direito, que é o que a gente falou da equação do desvio geodésico, tá certo? Agora, quando a gente tem uma mola entre essas partículas e um termo de amortecimento, a gente obtém essa equação que é o quê, gente? A equação de um oscilador harmônico forçado e amortecido, né, que vocês provavelmente já viram lá em Física 1. Então, o que acontece no oscilador harmônico forçado e amortecido? A primeira coisa interessante é que se eu tenho um oscilador harmônico desse tipo e a frequência dessa minha força externa ela é muito menor do que a frequência típica de oscilação do oscilador, o deslocamento típico do oscilador vai ser extremamente, extremamente pequeno. Vai ser menor do que a amplitude típica da força, certo? Então, um objeto rígido, da mesma forma que ele não muda o comprimento quando eu aplico uma força pequena, ele não muda de comprimento praticamente quando vem uma onda gravitacional. A gente precisa, né, e o LIGO vai usar, massas suspensas que estejam mais ou menos livres para se mover para que você possa ter um efeito associado. Mas essa ideia desse oscilador harmônico foi o que motivou, foi a primeira ideia que Weber teve para detectar ondas gravitacionais. Então, todo mundo que já estudou teoria do oscilador harmônico forçado e amortecido sabe que nesse sistema aparecem o quê, gente? Aparecem ressonâncias. Sempre que a frequência natural de oscilação do meu oscilador é comparável ou muito próxima da frequência da força externa, a gente tem que o oscilador começa a oscilar feito um doido. Se não tivesse esse termo de amortecimento, essa oscilação iria crescendo indefinidamente. Se a gente tem um termo de amortecimento, o crescimento dessa oscilação é limitado, mas a ideia principal, então, de Weber foi explorar essas ressonâncias num detector de ondas gravitacionais. Então, aqui é uma foto dele com o cilindro que ele tinha. Então, o que o Weber tinha era um cilindro supermassivo que tinha uma frequência de ressonância da ordem de 1600 Hz. Então, ele estava interessado em detectar ondas gravitacionais que tivessem uma frequência parecida com isso. E, como eu já falei para vocês, em dois trabalhos, né, na PRL, em 69 e em 70, ele disse que tinha detectado pela primeira vez ondas gravitacionais vindas do centro da galáxia, e um ano depois, né, ele disse que tinha reportado até 300 sinais coincidentes entre dois detectores desse tipo que ele tinha. Mas como eu já contei para vocês, na década de 70 só ele acreditava que ele tinha detectado alguma coisa. Todo mundo já tinha desmerecido a análise dele, porque grupos experimentais com equipamentos parecidos em outras partes do mundo tinham sido incapazes de verificar esses resultados. Então, na década de 70, como eu falei para vocês, ganhou força uma outra ideia de um detector de ondas gravitacionais, que é o que veio a realmente fazer a detecção, que é a ideia por trás, por exemplo, do LIGO e do Virgo. Então, essa ideia de um interferômetro, né, é muito parecido com o que vocês conhecem, a ideia mais simples, pelo menos, né, muito parecido com o que vocês conhecem de interferômetro de Michelson. A gente tem uma fonte monocromática de luz, né, um laser, que lança um feixe de luz que impinge aqui sobre um divisor de feixes. Uma parte desse feixe é
refletida para esse espelho e depois vai ser refletida de volta. Outra parte desse feixe é transmitida para esse espelho, depois vai ser refletida de volta. E as duas vão ser combinadas e medidas por esse fotodetector. E a gente sabe que esse é um experimento, esse é um aparato super sensível, capaz de detectar pequeníssimas mudanças de fase na onda eletromagnética. Então eu não vou ter tempo de contar para vocês muito sobre como detectores funcionam, só queria dar alguma ideia, né? Então, imagina que a gente chama de T0 o tempo em que a luz chegou nesse divisor de feixes. Chama de T1 o tempo em que ela chegou nesse espelho aqui, e T2 o tempo em que ela voltou ao divisor de feixes. Então, na ausência de ondas gravitacionais, T2 menos T1 é o quê, gente? É simplesmente 2 vezes L1 dividido por C, a velocidade da luz, certo? Agora, na presença de ondas gravitacionais, isso vai ser mudado por essa fórmula. Por que essa fórmula é interessante? Porque ela diz pra gente o seguinte: imagina 2 casos. Imagina o primeiro caso em que o comprimento da onda gravitacional é muito grande comparado com o seu detector. Nesse caso, esse termo aqui é praticamente 1, e a gente tem que esse ΔT vai ser proporcional ao comprimento do braço. Então a gente poderia pensar naquela ideia que a gente tinha visto antes também, que quanto maior o braço, melhor. Tá certo? Agora, o problema é que quando a gente vai aumentando o braço, de forma que agora cabem dentro desse braço muitos comprimentos de onda da onda gravitacional, a fase que a gente ganha numa parte é cancelada pela fase que a gente ganha logo depois, e acontece uma supressão nesse ΔT, tá certo? Então, o fato é que existe um comprimento ótimo para um detector de ondas gravitacionais que depende do comprimento de onda da radiação gravitacional que você quer detectar. Então, isso é aproximadamente o comprimento de onda da onda gravitacional dividido por 4. Então, por exemplo, né, o LIGO detecta ondas gravitacionais desde 1 Hz até 1 kHz. Ele está ali, por exemplo, ele tem uma faixa ótima por volta de 100 Hz. Para o LIGO, para detectar ondas gravitacionais nessa frequência, o tamanho ótimo do braço teria que ser 750 km. Gente, isso é muito, muito longo. Sabe quanto que é o braço do LIGO? Qual que é o tamanho do braço do LIGO? São 3 km, certo? E o ideal era 750. E aí entra toda a tecnologia e o trabalho de centenas de físicos experimentais que fazem isso ser possível, né? E técnicas muito, muito mais sofisticadas do que só essa ideia simples de um interferômetro de Michelson. Então, o que eles fazem, por exemplo, é usar a cavidade de Fabry-Pérot para que a luz ela não simplesmente bata aqui, volte e seja medida, mas que ela bata várias vezes aqui dentro de uma cavidade antes de sair e finalmente ser medida. Tá certo? Então, a gente consegue aumentar o caminho óptico percorrido pela luz em mais de 100 vezes do que o caminho físico. Certo? Então, essa é realmente uma coisa impressionante. Então, aqui eu coloquei uma foto dos 2 detectores do LIGO, né? A gente tem um em Hanford e um em Livingston, em Louisiana. Eles estão separados por uma distância de 3.000 km, e a diferença do tempo de chegada da onda gravitacional entre um detector e outro é no máximo, né, o tempo que a luz demora para chegar daqui até ali, é aproximadamente 10 milissegundos. Então eles devem detectar ondas gravitacionais de formas mais ou menos coincidentes, só com 10 milissegundos no máximo de diferença. Então eu não vou ter tempo também para falar para vocês de todos os tipos de ruído que o pessoal precisa combater no experimento desse tipo, que vão desde ruídos sísmicos, né, por causa da atividade tectônica da própria Terra, até ruído de suspensão dos espelhos. E uma das coisas que mais limita o LIGO é um ruído de origem quântica, tá certo? Então, hoje em dia, né, o LIGO está fechado para mais uma etapa de melhorias, e uma das coisas que eles querem implementar é o uso de speed states, né, estados quânticos especiais da luz, para que consigam diminuir essa barreira do ruído quântico. E os físicos teóricos, ou o pessoal que faz análise de dados, têm outras dificuldades. Então aqui é um sinal típico que é observado pelo LIGO. A gente tem a amplitude da onda gravitacional, o tempo, e essa parada vermelha que é o ruído, gente, e a preta é o sinal. Então, o que a gente quer? A gente quer cavocar lá dentro do ruído para encontrar um sinal. Como isso é possível? Isso é possível a partir de técnicas, né, de análise de dados, conhecidas, por exemplo, como Matched Filtering, e o pessoal às vezes compara essa técnica com o fato de, imagina que você está numa festa super ruidosa,
e você não está ouvindo nada muito direito, mas alguém lá no fundo fala o seu nome, imediatamente você consegue reconhecer. Por quê? Porque a sua mente já está meio preparada para buscar pelo seu nome onde ele for ouvido. Da mesma forma, se a gente sabe o que a gente quer encontrar, fica mais fácil a gente extrair o sinal dos dados. Tá certo? É muito mais difícil, então, em ondas gravitacionais, encontrar aquilo que você não sabe, aquilo que você não está procurando. É mais fácil encontrar o que você quer procurar. Então, a última coisa que eu queria contar para vocês, antes de entrar na parte das detecções do LIGO, é um pouco de como ondas gravitacionais são geradas. Então, o processo de geração de ondas gravitacionais é um processo extremamente complexo, e a modelagem disso, que é essencial para essas técnicas de method filtering, né, técnicas de análise de dados, exige uma combinação de várias ferramentas analíticas e numéricas complicadas, né? Desde teoria pós-newtoniana, que descreve, por exemplo, a gente tem um sistema binário de buracos negros, descreve a fase inicial da coalescência, até simulações numéricas que são necessárias para estudar a fase da fusão dos dois buracos negros, até a teoria de perturbações em buracos negros ou estrelas negras. Então eu tenho um slide para contar para vocês um pouco da fórmula do quadrupolo, né, que eu acho que a gente precisa comentar, pelo menos. Então, essa foi uma fórmula derivada por Einstein lá em 1916, 1918, que ficou super conhecida, e eu vou só contar para vocês como que ela é derivada. A hipótese básica por trás da demonstração dessa fórmula é que o espaço-tempo, a gravitação é fraca em todo o espaço-tempo, tá certo? Então, em particular, as ondas gravitacionais são produzidas por sistemas fracamente gravitantes. Então, por exemplo, eu fazendo isso aqui está ótimo, a gente consegue usar essa fórmula. Estou gerando ondas gravitacionais. Agora, essa fórmula, do jeito que ela vai ser derivada aqui, ela não deveria ser capaz de tratar ondas gravitacionais geradas, por exemplo, por um par de buracos negros. Ali a métrica claramente não é plana, tá certo? E a gente precisaria ir além dessa aproximação. Mas a gente vai ver no final que essa mesma fórmula ela pode ser rededuzida com hipóteses menos restritivas. Então, ela é uma aproximação razoável, mesmo para o caso de ondas gravitacionais produzidas por objetos compactos. Então, qual que é a ideia? A gente parte daquela nossa expansão, a gente tem a métrica do espaço-tempo, que eu vou dividir em Minkowski, né, o espaço-tempo plano, mais uma perturbação, que vai ser a minha onda gravitacional. Agora, se eu coloco esses ansatz nas equações de Einstein e só levo em conta termos que são lineares nesse H, e também faço uma escolha apropriada dos sistemas de coordenadas, eu obtenho tipo uma equação da onda para essa minha perturbação da métrica. Eu consigo resolver essa equação da onda pelos métodos usuais de funções de Green, e se a gente está longe da fonte, a gente obtém... Vou passar super rápido por isso, vocês não morrerem. Longe da fonte, a gente tem então essa expressão, e agora a gente usa o fato de que esse cara aqui, o tensor de energia momento, ele é conservado nessa aproximação, o que permite a gente reescrever essa integral de uma forma mais útil, chegando a essa nossa fórmula que é o que a gente quer explorar. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui a perturbação gravitacional num ponto muito distante da fonte, né, um ponto a uma distância r da fonte. Ela tem a ver com a distância e ela tem a ver com a segunda variação no tempo do momento de quadrupolo da fonte, tá certo? Então, quem já fez eletro sabe que a gente consegue decompor, fazer uma expansão em multipolos que caracteriza a fonte. E em eletromagnetismo, o primeiro termo que emite é qual, gente? O termo de dipolo. Tá certo? Em relatividade geral, o primeiro termo que emite é o termo de quadrupolo. Então, em particular, se você tem uma estrela esférica, imagina que um colapso esférico de uma estrela em uma supernova, tá certo? Se a coisa é completamente esférica, por mais terrível que ela seja, nem apareceu, não vai emitir ondas gravitacionais. Então, sistemas esféricos não emitem ondas gravitacionais. Da mesma forma, se a gente tem um buraco negro supermassivo, com uma rotação, mas que é estacionário, isso também não emite ondas gravitacionais. Então, ondas gravitacionais são emitidas em primeira ordem pela variação no tempo do momento de quadrupolo da fonte. Em particular, por exemplo, eu fazendo isso, né? Ou então estrelas de nêutrons girando rapidamente, com pequenas montanhas, pequenas assimetrias, tudo isso emite ondas gravitacionais. Ele apareceu um negócio aqui, deixa eu só passar de novo.
Então vamos aplicar essa fórmula do quadrupolo para esse sistema, que é o sistema mais detectado até agora, que é um sistema binário de dois objetos compactos. Imagina que eu tenho dois objetos compactos de massas M1 e M2, separados por uma distância A. Então a massa total do sistema é Mzão, a massa reduzida é Mzinho, e é um exercício simples calcular qual que é o momento de quadrupolo desse sistema, e a gente coloca isso dentro da nossa fórmula, e o que a gente obtém. Eu só quero explorar algumas consequências com vocês. Então, essas são a amplitude das ondas gravitacionais nas duas polarizações emitidas por esse sistema se a gente está observando ele de cima, certo? Então, o que a gente nota de interessante nessas equações? Primeiro que a frequência das ondas gravitacionais ela tem a ver com a frequência da fonte. Tá certo? Se a frequência de rotação do meu sistema é ômega, a frequência das ondas gravitacionais vai ser 2 vezes ômega. Além disso, essas fórmulas permitem que a gente estime a amplitude dessas ondas gravitacionais. Então, por exemplo, né, se a gente pega esse termo e usa a lei de Kepler, a amplitude é tanto maior quanto maior for a massa do sistema e maior for a frequência do sistema, e quanto mais próximo o sistema estiver da gente. Então, por exemplo, duas estrelas de nêutrons se fundindo no centro da galáxia dariam ondas gravitacionais com uma amplitude da ordem de 10 a menos 19. E orbitando Júpiter, né, daria uma amplitude de ondas gravitacionais bem pequena, né, da ordem de 10 a menos 25. O sistema de Rose-Taylor, que a gente comentou no começo, é 10 a menos 26, porque eles estão muito separados, a frequência é pequena. Eu balançando as mãos emito ondas gravitacionais com frequência da ordem de 10 a menos 51. Tá certo? E para vocês terem uma noção, o LIGO consegue detectar frequências entre 1 kHz, 1 Hz e 1 kHz, e amplitudes maiores do que 10 a menos 22. Então, por exemplo, mesmo que o sistema de Rose-Taylor tivesse uma amplitude suficiente para ser detectado pelo LIGO, a frequência dele é muito baixa, da ordem de 10 a menos 5. Então, o LIGO não conseguiria detectar. Então, essas são as coisas importantes para saber sobre o LIGO. E o que eu queria falar agora para vocês é contar um pouco como que é o nosso universo em ondas gravitacionais. O que as observações que foram feitas até agora ensinaram para a gente sobre o universo em que a gente vive. Certo? Então, em setembro de 2015 foi a primeira descoberta de ondas gravitacionais. Ela aconteceu só 2 dias depois do início da operação do LIGO. Então, lembra que eu falei que, em geral, o que se espera observar no LIGO é um sinal que está afundado no ruído. Nessa primeira detecção, a gente teve muita sorte que, depois de uma análise, um tratamento simples dos dados, praticamente a gente conseguia ver o sinal com os nossos olhos. Não foi nem preciso usar essas técnicas sofisticadas de method filtering. Então, esse sinal entrou na banda do LIGO em 35 Hz, né, mais ou menos aqui, com uma amplitude máxima. Ele teve uma amplitude máxima de 10 a menos 21 e ele foi detectado até 250 Hz nessa região. Isso foi identificado, então, a melhor interpretação para esse sistema, vindo da modelagem desse sinal, por meio dessas várias ferramentas que eu comentei com vocês. É a fusão de 2 buracos negros, né, um de massa 36 massas solares, outro de massa 29 massas solares, formando um buraco negro único de 62 massas solares, a uma distância da gente de por volta de 410 megaparsecs, que significa 1 bilhão de anos-luz de distância. Então, isso aconteceu aproximadamente 1 bilhão de anos-luz atrás. É muito doido. Então, o que a gente conseguiu aprender? Isso é muito legal, né? Isso é uma super confirmação da relatividade geral, mas o que a gente conseguiu aprender de novo em astrofísica ou mesmo em física teórica a partir da observação desse evento? Então, antes dessa observação do LIGO, a gente já tinha algumas evidências para a existência de buracos negros. Em particular, a gente consegue observar, botando os nossos telescópios para enxergar o centro da nossa galáxia, a gente consegue observar órbitas de estrelas ao redor do centro da nossa galáxia, e a gente vê que essas estrelas estão orbitando, às vezes, em órbitas super elípticas, um ponto em que aparentemente não tem nada, tá certo? E quando você estuda a órbita dessas estrelas e infere, né, a massa do objeto que deve estar ali, você vê que para sustentar aquelas órbitas você precisa de um objeto ali no meio de 1 milhão de massas solares, tá certo? Então, 1 milhão de massas solares está condensado num ponto aqui no centro. Então, isso é visto em praticamente todas as galáxias. Evidências para a existência de buracos negros supermassivos no centro delas. Então, isso é uma coisa que a gente tinha evidências fortes.
A outra coisa que a gente às vezes observa, sistemas binários, contendo uma estrela normal e um objeto compacto que quase não emite luz. Ele emite um pouco de luz no raio-x, por quê, gente? Porque ele acreta um pouco de material da estrela, formando aqui um disco de acreção, e por meio Então, esse disco emite radiação na faixa de raio-x, e a gente consegue também inferir, por exemplo, a massa desses objetos. E a gente tem evidências para buracos negros nesses sistemas com massas da ordem de 5 a 15 massas solares. Então, como que a nossa imagem sobre buracos negros mudou depois da detecção desse evento? Que foi chamado GW150914, GW para Gravitational Waves, e essa é a data em que ele foi encontrado. Então, a gente tem mais uma evidência para que buracos negros existem. Essa foi a primeira detecção de um sistema binário de buracos negros. Antes disso, a gente nem sabia se buracos negros realmente formavam sistemas binários no universo a uma taxa suficiente que permitisse que a gente detectasse. E eles se fundem numa escala de tempo menor do que a idade do universo, que parece uma coisa trivial, mas nada disso a gente sabia antes dessa detecção. Existem também, nota que a gente conhecia duas populações de buracos negros de massas da ordem de 5 a 10 massas solares e buracos negros supermassivos. Agora a gente tem evidências para um terceiro tipo, uma terceira classe de buracos negros de massa intermediária, da ordem de 30 até 60 até 100 massas solares. E esse evento foi usado para informar vários modelos de evolução estelar, modelos de população de buracos negros, e aí é uma longa história. Esse evento também permitiu que a gente testasse a relatividade geral de formas bastante interessantes. Então, a equipe do LIGO realizou, por exemplo, uma análise do sinal obtido e verificou que tanto a parte... Então, eu acho que eu já falei isso para vocês, mas vale repetir. A coalescência de dois buracos negros tem essas três fases, né, que a gente chama de in-spiral, ou a parte em que os objetos estão espiralando e se aproximando, a fusão dos objetos, e o ring-down, que é a fase em que a gente tem basicamente um buraco negro meio perturbado e ele vai decair emitindo ondas gravitacionais com frequências características do buraco negro. E o que o LIGO fez, por exemplo, foi analisar tanto a fase do in-spiral quanto a fase do ring-down de forma independente, verificar que elas são consistentes com relação à relatividade geral, uma consistente à outra, e com isso eles conseguiram também colocar vários vínculos, que entram em coisas mais técnicas, né, em parâmetros pós-newtonianos, que são parâmetros que parametrizam desvios da relatividade geral. Então, realmente, esse buraco negro é muito bem descrito, esse evento que a gente observou é muito bem descrito pela relatividade geral. O LIGO também conseguiu, com esse evento, colocar limites na massa do graviton, né? Isso se baseia basicamente na observação de que se ondas gravitacionais se propagam com a velocidade da luz, isso tem que colocar um limite na possível massa do graviton. Logo em seguida, então, o LIGO detectou mais alguns eventos. Então, na primeira rodada de observações, que foi de setembro de 2015 a janeiro de 2016, o LIGO observou esse evento, esse primeiro, e um segundo que não foi bem caracterizado como evento, eles chamam de trigger, porque ele não teve sinal suficiente para... mas eles estão confiantes de que seja um evento, só que eles não têm sinal suficiente para ser chamado assim. E na segunda rodada de observações, que começou em novembro de 2016 e foi até agora, agosto de 2017, o LIGO detectou mais dois eventos. Tá? Esse último evento é particularmente interessante porque ele foi o primeiro em que foi detectado por 3 detectores. Então, essa última rodada de observações terminou agora em agosto, e no começo de agosto, o Virgo, que é esse observatório na Itália, começou a tomar dados junto com o LIGO. E ele observou essa coalescência de 2 buracos negros juntos com os 2 detectores. E por que é importante a gente ter um terceiro ou mais de 2 detectores nessa rede? Porque, primeira coisa, a gente consegue localizar muito melhor no céu onde aconteceu esse evento. Então, ondas gravitacionais, detectores de ondas gravitacionais são completamente diferentes de telescópios. Em telescópios, você aponta para o céu e você observa um tiquinho ali do céu. Detectores de ondas gravitacionais, eles observam ondas gravitacionais de qualquer lugar. Tirando alguns poucos pontos cegos, de qualquer lugar eles observam alguma coisa. E o lado ruim, o lado bom é que você não precisa ficar direcionando o seu detector para vários lugares. O lado ruim é que você não sabe muito bem de onde veio a onda gravitacional. Mas essa degenerescência pode ser quebrada se você tem mais de
mais de um, na verdade, a partir de 3 detectores. Quanto mais detectores, melhor a sua localização no céu da fonte. Então esse foi o primeiro evento que teve uma boa localização no céu, e a gente vai ver por que isso é importante logo em seguida. E foi o primeiro evento também que permitiu que a gente testasse a polarizações de ondas gravitacionais. Né? Então tudo se comporta como diz a relatividade geral. Agora, na semana passada foi uma semana super empolgante, gente. Foi anunciada a primeira observação de 2 estrelas de nêutrons, da coalescência e da fusão de 2 estrelas de nêutrons pelo LIGO. Isso era um evento super antecipado, estava todo mundo roendo as unhas para saber o que ia ser. Então, o que eles observaram? Eles observaram exatamente isso, 2 estrelas de nêutrons, com massas aproximadamente 1 a 2 massas solares, super próximo. Então, a uma distância só de 40 megaparsecs, 10 vezes mais próximo do que a detecção que eu falei para vocês no começo. E o que foi extremamente interessante desse evento é que ele foi visto não só em ondas gravitacionais, mas também em ondas eletromagnéticas. Então, o LIGO ele tem essa postura, né, de sempre que eles detectam algum sinal, alguma coisa que parece ser um sinal, eles informam acerca de 100 telescópios associados, que, bom, a gente acha que detectou alguma coisa, parece que veio dali, se vocês quiserem dar uma olhada, talvez valha a pena. E eu tinha feito isso nas outras detecções, os telescópios tinham olhado, mas o problema é que a gente não espera encontrar muita coisa eletromagnética vindo da coalescência de 2 buracos negros. Buracos negros são soluções de vácuo, eles geralmente, se tinha matéria ali em volta, eles já engoliram aquela matéria toda, o espaço é muito vazio, não deve ter muita radiação eletromagnética. Diferente é o caso de 2 estrelas de nêutrons. Então, aqui a gente espera várias contrapartidas eletromagnéticas e foi uma festa esse evento. Todo mundo observou alguma coisa. Então, além desse primeiro paper anunciado pelo LIGO, no mesmo dia, saíram dezenas de papers na Nature, na Science, cada telescópio publicou o seu paper, e eu vou falar para vocês por que isso foi uma coisa tão legal. Deixa eu só ver, antes de eu falar, eu queria botar um vídeo. Vamos ver se eu consigo tocar. E como ele está em inglês, eu vou ler para vocês a tradução enquanto ele vai falando, mas deixa eu só ver se eu der play aqui. Não funciona. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Foi. Então, deixa eu ler para vocês. Pela primeira vez, astrônomos detectaram um cataclismo cósmico único, tanto em ondas gravitacionais, ondulações no espaço-tempo e em ondas eletromagnéticas, o que chamamos geralmente de luz. Esse enorme esforço colaborativo inclui os observatórios de ondas gravitacionais LIGO e Virgo, bem como muitos telescópios no espaço e na Terra, que juntos monitoram todo o espectro da luz. O evento espetacular foi produzido pela colisão e fusão de 2 estrelas de nêutrons. Esses objetos são os remanescentes de estrelas gigantes, que explodiram como supernovas e deixaram para trás núcleos de matéria exótica, composta principalmente de nêutrons, mantidos unidos pela intensa atração gravitacional. Mais massa que o Sol está comprimida em uma esfera que tem o tamanho de uma cidade. Há muito tempo, os astrônomos sabem que estrelas de nêutrons existem aos pares, orbitando uma a outra. A teoria da relatividade prevê que o movimento desses objetos incrivelmente massivos deve gerar ondas gravitacionais. Essas ondas extrairiam energia dos corpos em órbita, fazendo com que lentamente se aproximem e eventualmente colidam numa explosão espetacular. Em 17 de agosto de 2017, o LIGO detectou o sinal típico de um desses eventos e menos de 2 segundos depois, um pico curto de raios gama, uma forma energética de luz, foi detectado pelo telescópio Fermi da NASA. Os pesquisadores logo perceberam que esses 2 tipos fundamentalmente diferentes de ondas poderiam ter vindo da mesma colisão de estrelas de nêutrons. Se fosse esse o caso, era crítico identificar onde exatamente isso teria ocorrido no céu e se a explosão poderia ser vista por outros telescópios. Os dados do Fermi indicaram que o pico veio de um pedaço no céu cobrindo cerca de 1.200 graus quadrados, uma área equivalente a 6.000 luas cheias. Juntando a informação de uma detecção independente de raios gama pelo satélite integral, a área foi reduzida um pouco mais. A observação do LIGO colocou a fonte ao longo dessas linhas finas no céu. O Observatório de Ondas Virgo, na Itália, trabalhando junto com o LIGO, deveria ter sido capaz de detectar um sinal com essa amplitude facilmente, mas não viu quase nada. Isso foi uma peça importante do quebra-cabeças, uma vez que todo observatório de ondas gravitacionais tem um pequeno número de pontos cegos, de onde não pode detectar nenhum sinal que chegue.
restringindo a localização da fonte aos pontos cegos do Virgo, reduziu a área de busca a aproximadamente 28 graus quadrados, ou 144 luas cheias. Cerca de 50 galáxias candidatas foram identificadas nessa área para serem observadas usando telescópios ópticos. Menos de 11 horas depois da primeira detecção, astrônomos usando telescópios FLOW identificaram um ponto de luz não visto anteriormente nas bordas da galáxia NGC 4993. Várias confirmações independentes foram apresentadas por outros telescópios na hora seguinte. A primeira contrapartida ótica a um evento de ondas gravitacionais foi encontrada. Sabendo exatamente onde olhar, os astrônomos começaram uma campanha sem precedentes de monitoramento, usando mais de 70 telescópios ao redor do mundo e no espaço. Durante as 2 semanas seguintes, a fusão das estrelas de nêutrons foi detectada ao longo de todo o espectro eletromagnético. Ondas eletromagnéticas forneceram, pela primeira vez, dados de massas e órbitas de um par de estrelas de nêutrons antes de sua colisão e fusão. Os dados também permitiram um monitoramento ainda em andamento ao longo do espectro eletromagnético, caracterizando a explosão e revelando como esses eventos inimagináveis tiveram um papel importante em moldar o mundo à nossa volta. Esses resultados confirmaram pela primeira vez que a fusão de estrelas de nêutrons cria elementos preciosos, como o ouro e a platina, bem como muitos outros elementos pesados da tabela periódica. Explosões como essa, ao longo da nossa história cósmica, semearam o universo com os materiais que depois formariam novas estrelas, novos planetas e seres como nós que olham para cima e se fascinam. Legal. Então, eu acho que eu tenho mais 15 minutos. Ótimo, bastante tempo. Então, eu queria contar para vocês um pouco mais de detalhes sobre isso. E depois, se a gente abre para perguntas, eu estou aqui para falar o que vocês quiserem, né? Então, eu queria focar nessa última parte que foi mencionada nesse vídeo, que é a parte de nucleossíntese, né? Como se formam, gente, os elementos químicos, tá certo? De que é composto o nosso universo? O nosso universo é composto quase totalmente por dois elementos, por hidrogênio e por hélio, que foram formados um minuto depois do início do universo. Então, o que eu tenho aqui nesse gráfico é o número atômico do elemento e a abundância relativa, mas numa escala logarítmica, tá certo? Então, esses caras que estão aqui em cima, hidrogênio e hélio, são ordens de magnitude mais abundantes do que todos os outros, tá certo? Então, o nosso universo é praticamente só composto de hidrogênio e hélio. Mas outros elementos são super importantes, né? Afinal, né, nós somos feitos deles. Como que eles são criados? Então, elementos até o número de massa 56, eles podem ser produzidos dentro de estrelas pelo processo de fusão nuclear, tá certo? Esses elementos vão se fugindo, hidrogênio com hidrogênio vira hélio, isso vai acontecendo dentro de estrelas massivas até o número atômico 56. A partir do número atômico 56, a fusão deixa de ser um processo exotérmico que libera energia e passa a ser um processo endotérmico. Então, para fundir dois elementos com número de massa maior do que 56, você precisa fornecer energia. Então, para formar elementos mais pesados do que esse pico do ferro, a gente precisa de um jeito completamente diferente, não é por meio de fusão nuclear. Então, esses elementos mais pesados são produzidos a partir de um processo chamado captura de nêutrons. O que acontece é que, se você tem um elemento desse tipo, imerso no mar de nêutrons, por alguma razão, imerso no mar de nêutrons, ele pode capturar alguns desses nêutrons, e depois esses nêutrons vão ser convertidos por decaimento beta em prótons, e o decaimento radioativo vai levando esses elementos a elementos cada vez mais pesados. Quanto mais nêutrons ele acreta, mais depois vai ser convertido alguns em prótons e vai dar origem a elementos pesados. Então, para que isso aconteça, a gente precisa de um ambiente que seja riquíssimo em nêutrons. E onde que isso acontece na natureza? Em dois lugares principais. O primeiro é em explosões de supernovas. Quando a gente viu no filme, a gente tem uma estrela que depois de uma explosão, ela deixa no seu centro uma estrela de nêutrons. Ali o ambiente tem bastante nêutrons livres e você consegue formar um pouco desses elementos pesados. Mas as nossas simulações mais recentes mostram que supernovas não são capazes de formar os elementos mais pesados da tabela periódica. E um dos principais canais que tinham sido propostos teoricamente para isso era justamente a fusão de duas estrelas de nêutrons. Quando essas duas estrelas de nêutrons se fundem e se libera, elas se rasgam nesse processo de fusão
isso libera uma grande quantidade de nêutrons para o meio interestelar e pode acontecer esse processo de captura rápida de nêutrons. Então, como que a gente conseguiria identificar se realmente elementos pesados são produzidos nessas colisões de estrelas de nêutrons? Né? Se existisse esse tipo de nucleossíntese, é uma previsão, né, que já era conhecida há vários anos, é que nas horas e nos dias seguintes, esses elementos que tinham sofrido captura de nêutrons iam lentamente decaindo radioativamente até chegarem a elementos estáveis. Isso deveria produzir um transiente no óptico ou no infravermelho, que é conhecido como quilonova ou macronova. Então, se isso acontece dentro nessas colisões de estrelas de nêutrons, você deveria ser capaz de encontrar uma quilonova como contrapartida das ondas gravitacionais emitidas por esse evento. E foi exatamente isso que foi observado. Então, além disso, você consegue fazer tipo um espectrograma da sua radiação observada, e o que você vê, bom, que não está muito bom esse gráfico, mas que os picos que aparecem aqui são exatamente aqueles que você espera para a produção de elementos mais pesados. E uma coisa super importante que esse evento mostrou para a gente é que se a gente faz um cálculo simples da abundância de elementos pesados liberados nesse um evento e multiplica isso pelas nossas ideias de quantos eventos como esses devem acontecer no universo, isso é suficiente para explicar aproximadamente a abundância solar. Então é bem possível que todos os elementos mais pesados da tabela periódica tenham sido formados por colisões de estrelas de nêutrons em algum momento do passado. Então eu acho que eu vou meio parando por aqui. Esse evento teve várias implicações teóricas importantes também. Então no mesmo dia que aqueles trabalhos foram divulgados, apareceram vários artigos, aqui eu estou colocando só 3, alguns até com o mesmo nome, porque uma coisa fabulosa que foi observada foi essa detecção quase simultânea de ondas gravitacionais e desse short gamma ray burst, né, desse pico de raios gama. Isso mostra pra gente que ondas gravitacionais se propagam com uma velocidade muito próxima da velocidade da luz. E vários modelos de matéria escura e energia escura prevêem que em distâncias cosmológicas a relação de dispersão da gravidade seja um pouco modificada e a gravidade não se propague exatamente como a luz. Então isso foi um baque seríssimo para vários desses efeitos, vários desses modelos de energia e matéria escura. Então, para encerrar, gente, a gente está só, como eu falei no começo para vocês, começando a explorar esse espectro de ondas gravitacionais. Então, hoje a gente tem, o que eu estou mostrando nesse gráfico é a amplitude típica de ondas gravitacionais pela frequência. E hoje o que a gente tem é o LIGO, né, e o Virgo operando, que detectam ondas gravitacionais desde 1 Hz até 1 kHz. Né? E nessa faixa de frequências, o que a gente espera como fontes são principalmente essas coalescências de objetos compactos, às vezes explosões de supernovas, se elas forem suficientemente assimétricas, talvez estrelas de nêutrons girando com pequenas anisotropias, mas é basicamente isso. Sempre pode, é claro, coisas novas aparecerem e surpreenderem a gente. Mas outras coisas interessantes esperam pela gente, especialmente em frequências mais baixas. Então, por exemplo, quando a gente tem a colisão de duas galáxias, a gente imagina que os buracos negros centrais, supermassivos centrais dessas galáxias, possam também formar sistemas binários. Agora imagina, esse cara é muito mais massivo, então a amplitude de ondas gravitacionais que ele emite é bem mais alta, mas ele é muito grande, a frequência de rotação é bem pequena. Tá certo? Então a gente precisa de um instrumento que consiga detectar ondas gravitacionais em frequências menores para detectar esse tipo de evento. E já está, na verdade, em andamento, né, já foi financiado pela NSF a construção do LISA, que é o primeiro detector de ondas gravitacionais operando no espaço. Qual que é o problema da Terra? Né? O problema da Terra é o ruído sísmico, que coloca uma barreira aqui por volta de 1 Hz, que é praticamente intransponível. Então, se a gente quer realmente ir para frequências mais baixas, a gente precisa de detectores no espaço. Né? E o LISA deve começar a operar na próxima década. Né? A versão, eu acho, final do LISA deve ser em 2034, eu acho. Eu acho que é isso. E tem vários outros jeitos também, gente, de detectar ondas gravitacionais. Eu falei para vocês mais de interferômetros, mas existe um jeito que eu acho super legal de detectar ondas gravitacionais, que é só usando pulsares. Então a gente consegue, ai meu Deus, monitorar um monte de pulsar no centro da nossa galáxia com uma precisão muito boa.
Agora imagina que vem uma onda gravitacional com comprimento de onda gigantesco e passa entre a gente esses pulsares que estão lá no centro da galáxia. Isso vai afetar o tempo de chegada do pulso do pulsar até a gente. Tá certo? E isso é um jeito de medir ondas gravitacionais que está quase chegando lá também. E com isso a gente espera, por exemplo, medir o fundo estocástico de ondas gravitacionais produzidas por muitas fontes. Então, eu termino com isso. Realmente a gente está explorando só uma pequena janela até agora de ondas gravitacionais. Muitas coisas interessantes já aconteceram, muitas outras coisas interessantes estão por vir. E esse é realmente o início dessa época muito interessante, muito promissora de astronomia e astrofísica de ondas gravitacionais. Obrigada, gente. Perguntas? Perguntas? Diga. Tá bom, vai levar. Eu gostaria de saber se a gente já tem alguma ideia de quais são as consequências de uma onda gravitacional. Porque, isso é muita hipótese de gente que não entende de física, mas tem a questão do universo que está se expandindo e tem uma parte que a gente não sabe exatamente por quê. Poderia ser uma onda gravitacional forte o suficiente, do Big Bang, que acaba alterando o tamanho, de certa forma, da nossa percepção do campo do espaço-tempo e acaba criando essa expansão. Ou não. É, totalmente nada a ver. Então, assim, gravitação é uma coisa só, certo? Então, o campo gravitacional da Terra, as ondas gravitacionais, são todas manifestações da gravitação. Então, entra um pouco naquela ideia que eu falei para você, como que você separa o que é uma onda gravitacional e o que não é. A gente está explorando consequências da gravitação. Agora, ondas gravitacionais do tipo que eu estou falando, elas são produzidas desse tipo que a gente detecta. A gente só detecta ondas gravitacionais com frequências suficientemente altas. Elas são produzidas por sistemas muito massivos. Então, deixa eu ver se eu não sei. Por exemplo, existem alguns experimentos, Esse experimento, na verdade, observando. Não sei se você ouviu falar de radiação cósmica de fundo. Então, radiação cósmica de fundo é um tipo de radiação que a gente observa em micro-ondas, tá certo? Que mostra pra gente, na verdade, um retrato do nosso universo quando ele tinha 300 mil anos de idade. E dentro dessa radiação cósmica de fundo, estudando a polarização dessa radiação, você consegue inferir a existência de ondas gravitacionais primordiais, por exemplo, que teriam sido produzidas lá na época do começo do universo, logo depois do Big Bang. Então, isso são coisas super interessantes que a gente quer detectar. Agora, a expansão do universo e a presença de energia e matéria escura, esses dois grandes mistérios da física hoje em dia, talvez ondas gravitacionais tenham alguma coisa para dizer para a gente, talvez não. Então, por exemplo, logo depois daquele primeiro evento da coalescência de dois buracos negros, um grupo sugeriu que talvez uma parte significativa da matéria escura fossem esse tipo de buraco negro de massa intermediária, que teriam sido produzidos como buracos negros primordiais lá no começo do universo e hoje, por acreção de massa, estariam por volta de 30 massas solares. Então, ondas gravitacionais podem ajudar a gente a elucidar qual é a natureza da matéria escura, da energia escura, mas, enfim, não sei se eu respondi direito a sua pergunta, a gente pode conversar depois. Tem sempre essa questão, do que você chama de ondas gravitacionais. Claramente, energia escura é provavelmente uma manifestação da gravitação. Agora como você divide o seu espaço-tempo entre o que é onda gravitacional e o que não é uma escolha mais ou menos arbitrária. Bom, eu tenho uma dúvida a respeito agora no finalzinho da palestra você citou outras formas de detectar as ondas gravitacionais. E você se referiu pelo espectro eletromagnético dentro dessa detecção. E dentro dessa detecção há diversos outros fenômenos que ocorrem e você citou também
que todo esse comportamento de todas essas partículas, esses corpos, eles viajam, digamos assim, viajam em uma velocidade próxima da luz, né? Isso causaria diversos fenômenos relativistas, né? Incluindo, dentro desses fenômenos, a deformação do tempo e do espaço, né? Mas, assim, a dúvida isso não interferia na detecção, a forma como analisaria a onda, e isso geraria um certo déficit na detecção, porque esses fenômenos, ele interromperia, não sei, ou se isso seria considerável, né? O tempo, como que seria a tradução? Eu falei que ondas gravitacionais se propagam mais ou menos a velocidade da luz, mas o tempo não é afetado pela própria presença das ondas, então como você está definindo velocidade? Não tem uma forma, você sabe relatividade geral? Sim? Então tem uma forma de você definir o que é. Então, a afirmação talvez seja que ondas gravitacionais se propagam ao longo de geodésicas nulas, né, que é uma definição covariante que não depende de coordenadas. Então, certo? Então, ondas gravitacionais se propagam ao longo dessas mesmas linhas de mundo que fótons se propagam, mas que elas têm uma definição intrínseca a partir dos conceitos mais geométricos do espaço-tempo. Então, tudo isso, ondas gravitacionais mudam o espaço-tempo, mas tudo isso está dentro do contexto de relatividade geral. E tudo isso é levado em conta para essas previsões. Então, a gente analisa a teoria completa. O que eu mostrei aqui para vocês hoje, nessa parte mais matemática, foi uma análise bem simplista, que na verdade é o que Einstein fez lá no começo do século XX, né? Hoje em dia a gente faz coisas muito mais complicadas do que isso, é só realmente para vocês terem uma ideia. Então, a gente trabalha completamente dentro do contexto de relatividade geral, levando em conta todos os efeitos que a relatividade geral prevê que existiriam. Incluindo as possíveis causas para uma certa imprecisão, né? Dentro dos parâmetros adotados. Primeiramente, bom dia, meu nome é Pedro. Eu está um pouquinho confuso quando você apresentou a colisão dos corpos supermassivos, né, no caso do buraco negro, e você apresentou as massas deles. E acho que é 36,29 e o total seria 62. Exatamente. Aí a perda... Aí eu queria saber se... A perda, exatamente, qual é a origem? É tudo... Eu acho, 3 massas solares que estavam faltando ali, é toda a energia liberada em ondas gravitacionais. O problema é que esse negócio aconteceu a 1 bilhão de anos-luz de distância. Então, se você estivesse lá do lado, você ia ter sido todo afetado por ela. Agora ela chega aqui super fraca. Mas então, esses 3 massas solares de energia que estavam de massa, né, que estavam faltando, é a energia que foi liberada do sistema em ondas gravitacionais. Eu queria também saber se, por serem corpos supermassivos, se a deformação do espaço-tempo não reteria parte dessa energia. É uma boa pergunta. Então, ondas gravitacionais, elas se propagam praticamente desimpedidas pelo espaço, exceto quando elas encontram um buraco negro pelo caminho. Então, existe uma taxa de absorção não desprezível por buracos negros. Então, parte das ondas gravitacionais pode ser reabsorvida, não pelo próprio buraco negro em geral, mas por outros que possam estar no caminho. Existe uma taxa de absorção por buracos negros. E isso é mensurável? Isso é mensurável. Talvez por meio de... Tem uma coisa que chama microlentes gravitacionais, que é usada para detectar a absorção de ondas eletromagnéticas por buracos negros. Mas a gente espera que... deixa eu pensar. Não sei se é observável, se é mensurável o quanto dessa energia... Porque assim, o que acontece é que o negócio foi produzido a 1 bilhão de anos-luz de distância, e a gente está aqui observando um tiquinho, imagina, só uma esfera se expandindo de ondas gravitacionais, e a gente está observando aqui um tiquinho dessa esfera. Então, como que a gente vai saber se essa energia continua nessa frente de ondas gravitacionais ou se ela foi parar no caminho? Provavelmente uma parte foi parar no caminho. Não é muito, né, porque o que a gente observa é bem consistente com
Mas assim, a fração de energia que a gente observa aqui na Terra é extremamente pequena em relação à fração de energia que foi absorvida, porque a gente está muito longe da fonte. Mas talvez exista um jeito, não sei. Bom dia, Raíssa. Primeiro, agradecer a sua palestra maravilhosa. E eu queria te perguntar uma coisa, baseada na pergunta dela, que você chegou a tocar, porque hoje um dos desafios são detecção de ondas gravitacionais primordiais. Você poderia detalhar um pouco como acontece a detecção a partir dos modos da CMB? Como é que você estima essa informação? Talvez você tenha ouvido falar de detecção de bimodes pelo BACIS, um instrumento, um observatório lá no Polo Sul, que disse que tinha observado isso. É exatamente isso. Então, que eles estão tentando detectar, você consegue então medir a polarização da radiação cósmica de fundo, e você consegue separar isso em dois tipos de modos, né? Os modos E e os modos B. Eles então disseram que tinham detectado uma quantidade não distribuída de modos B, que seriam aqueles relacionados com ondas gravitacionais, mas no final a análise mais detalhada do Planck mostrou que eles ainda não detectaram, mas que isso deve acontecer no futuro, né? Quando a gente tiver mais precisão na detecção da radiação cósmica de fundo, uma modelagem melhor da galáxia, a gente eventualmente espera ter detecção dessas ondas gravitacionais primordiais se elas existirem. Mas, principalmente o modo B, qual a relação dele com a onda gravitacional em si, primordial? Eu não consigo ver, eu não sou dessa área. Né? Então, depois eu te dou alguns detalhes melhores, eu posso te passar alguns artigos. Em algum momento você falou sobre que somente corpos com imperfeições geram ondas gravitacionais? Sistemas com assimetrias? Né? Exatamente. Então, imagina que você tem, por exemplo, um buraco negro estacionário, um buraco negro girando estacionário, um buraco negro de terra. Ele não emite ondas gravitacionais. Mas se você tem, por exemplo, uma estrela de nêutrons, que ela é praticamente espericamente simétrica, mas ela gira, e ela tem, por exemplo, estrelas de nêutrons podem ter pequenas montanhas, da ordem de, não sei exatamente, milímetros, centímetros, coisas dessa ordem. Elas têm um raio de 15 quilômetros, elas podem ter pequenas montanhas. E por causa dessa simetria, você vai ter um momento na duração da variação, um momento de quadrupolo variando no tempo, né, que emite ondas gravitacionais em primeira ordem. Então, estrelas de nêutrons paradas no céu ou girando, mas sem assimetrias, completamente esféricas, emitem pouquíssimas ondas gravitacionais, mas se elas forem suficientemente imperfeitas, tiverem essas pequenas informações, pequenas montanhas, elas podem ser emissores. E o bom desse caso é que você espera, é diferente dessas observações que a gente fez, que são eventos transientes. Então aqui a gente observou ondas gravitacionais de buracos negros por 1 segundo, e estrelas de nêutrons por 100 segundos. Mas a princípio você consegue observar uma estrela de nêutrons girando com uma pequena imperfeição ao longo de toda a vida do LIGO. Então, mesmo que você não seja capaz de hoje observar, porque o sinal é muito pequeno, então você não consegue extrair aquele sinal hoje, se você observar tempo suficiente, você pode meio que dobrar esse sinal para aumentar o sinal em relação ao ruído. Então, se você observar, o pessoal espera, com tempo suficiente, obter alguma medida de ondas gravitacionais vindas de estrelas de nêutrons com rotações e pequenas assimetrias. Só uma pequena curiosidade. Depois que as estrelas entram em colisão, o que ela se torna depois? Uma outra estrela de nêutron, um buraco negro? Uma ótima pergunta. A gente não sabe que diabos esses negócios viraram. Então, qual que é a história, né? Então, a gente não conseguiu nesse evento detectar assim, super bem as massas das estrelas. Porque então, existe alguma degenerescência com o momento angular que a gente não sabe, a gente só tem uma ideia das massas. A gente estima que a massa do objeto final seja por volta de 2,7 massas solares. Agora, estrelas de nêutrons, uma das coisas mais interessantes que a gente quer descobrir com ondas gravitacionais, ou ter informação a partir de ondas gravitacionais, é o que a gente chama de equação de estado de estrelas de nêutrons. Então, a gente não sabe, no interior de uma estrela de nêutrons, como que é a física nuclear ali. A
gente não sabe como que é o comportamento da matéria ali. A gente não tem acesso a essas densidades, essas expressões na matéria. Então, esses são realmente laboratórios únicos para se testar isso. Agora, o fato da gente não saber qual é a equação do estado também implica que a gente não sabe qual que é a massa máxima de uma estrela de nêutrons. A gente espera que, a gente sabe que vai ter uma massa máxima. As estrelas de nêutrons elas não podem existir com massa acima de um certo tanto. Esse certo tanto deve ser menor do que 3, porque isso você consegue obter só com limite de causalidade. Você espera que seja menor do que 3, mas você não sabe, e você observa estrelas de nêutrons com 2 massas solares, por aí. Então, mas você não sabe qual é a massa máxima, em algum lugar entre 2 e 3. Então, pode ser que esse objeto que se formou de 2,7 massas solares tenha sido uma estrela de nêutrons supermassiva, né, a mais massiva que a gente já tenha visto até hoje, ou pode ser que seja um buraco negro. Nesse caso, seria um dos menores buracos negros que a gente observou até hoje, porque nesses sistemas binários que a gente observa em raio-x, as massas típicas dos buracos negros são aproximadamente 5 massas solares. Então, a gente não sabe, o sinal do LIGO não foi suficiente para detectar isso, mas existe uma forma clara de detectar. Se a gente tivesse mais sensibilidade, o que a gente gostaria? Imagina que tem a ver com aqueles modos quase normais que eu falei para vocês. Depois que esses objetos se fundem, eles viram um objeto só completamente deformado, eles vão voltar a uma situação de equilíbrio, emitindo ondas gravitacionais na frequência típica de oscilação deles. Então, isso é completamente diferente para buracos negros e para estrelas de nêutrons. Buracos negros têm as suas frequências típicas de oscilação, e estrelas de nêutrons têm outras frequências típicas. Em particular, para buracos negros, você espera que a radiação emitida rapidamente chegue no equilíbrio. Rapidamente essa radiação decai e eles chegam no equilíbrio. Para estrelas de nêutrons, você pode ter oscilações sustentadas por mais tempo. Então, se você conseguisse enxergar um pouquinho mais depois da fusão das estrelas de nêutrons, você ainda, se fosse uma estrela de nêutrons objeto final, você ainda poderia ter um sinal não desprezível por causa dessas oscilações mantidas por mais tempo. Então, tem um jeito de se observar, a gente espera observar isso no futuro, mas esse caso em particular, a gente não sabe se o objeto se formou lá dentro, foi a estrela de nêutrons mais massiva que a gente conhece, ou o buraco negro mais nanoscópico que a gente conhece. Obrigado.